Capítulo 3. A Palavra Encarnada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, verso 14. Eu estou casado por mais de 1/4 de século. Deus me deu uma esposa piedosa que tem mais caráter do que eu. Luélia e eu desfrutamos de um relacionamento maravilhoso em vários aspectos. Ambos fomos criados em famílias cristãs, e a verdade nos foi ensinada desde a infância. Ambos nos rendemos a Cristo ainda criança e estudamos numa faculdade cristã. Temos investido as nossas vidas no ministério e temos sido abençoados em receber um bom ensino bíblico. Trabalhamos duro para seguir o padrão de Cristo para o nosso casamento. Passamos tempo juntos semanalmente, fora de casa, para falar sobre assuntos que precisam ser discutidos. Temos procurado, ao longo dos anos, ter uma devoção familiar diária. E ainda assim, enquanto eu estava preparando esse livro, reconheci que, apesar disso tudo, nós não estamos livres de problemas em nossa comunicação. Isso não quer dizer que ficamos gritando e vociferando. Não estamos sempre bravos e brigando um com o outro. Mas não temos de olhar muito longe para trás para perceber o pecado em nossa fala. Pode ter sido uma palavra rápida ou dita sem pensar, uma palavra de irritação, uma acusação rápida, um comentário ou uma exigência egoísta, ou mas eu disse a você, quando uma palavra de conforto ou encorajamento era necessária. Pode ter sido uma resposta impaciente, um momento de crítica minuciosa sem necessidade, um comentário cheio de justiça própria ou de autocomiseração, ou ainda uma situação em que os erros do passado são ressuscitados por um momento. Mesmo com todo o ensino bíblico que temos recebido, com todo o nosso compromisso pessoal e esforço prático, com todos os nossos pedidos de perdão e orações pedindo ajuda, nós ainda temos problemas, como um casal com a nossa fala. Isso mostra o tamanho da nossa necessidade e mostra a profundidade do nosso problema. Nossa tendência de esquecer. Quando eu vou às livrarias cristãs, às vezes pondero se temos nos esquecido de qual é o nosso problema real. Será que pensamos realmente que problemas de comunicação de uma vida inteira serão resolvidos com discernimentos humanos e técnicas atraentes? Será que já nos esquecemos que problemas de comunicação revelam problemas em um nível muito mais profundo e mais fundamental? Se não tratarmos desses assuntos mais profundos, nunca resolveremos o problema da nossa comunicação diária. Se conhecimento e talento fossem tudo o que precisássemos, Luélia e eu teríamos resolvido os problemas da nossa fala há muito tempo atrás. Mas nós precisamos de algo mais profundo que técnica, talento e conhecimento. A cada dia, essa necessidade profunda é revelada quando a nossa família se comunica. Recentemente, observei os meus filhos discutirem entre si. E isso não era algo novo. Eles têm 2 anos de diferença e já tiveram muitas discussões. Na verdade, essa discussão em particular é uma que eles já tiveram muitas vezes antes. Mesmo assim, dessa vez, ela chamou a minha atenção. As palavras deles estavam carregadas de acusação. O tom deles manifestava ira. Nenhum deles parou para ouvir o outro na medida que a enxurrada de palavras foi se escalonando e o volume aumentou. Não demorou muito para que eles abandonassem o assunto em questão para jogar sobre o outro mágoas do passado. Ambos falavam com dor, frustração e raiva, impaciência e inveja. Eles não estavam falando com a intenção de resolver problemas e nem escutando com o objetivo de compreender o outro. As palavras deles eram apenas armas em uma guerra. Cada um deles queria silenciar o outro e ganhar. As suas frases estavam cheias de "você sempre" e "você nunca". Ambos resistiam ante ao outro, cobertos de justiça própria, sentindo-se muito justificados em acusar o outro. E muito embora eles continuassem desabafando, ambos expressavam a convicção de que estavam perdendo tempo em discutir.
Tinham certeza de que o outro não iria entender. Enquanto os ouvia, 2 pensamentos me ocorreram. O primeiro foi que eu não queria ter que lidar com aquela guerra no começo da manhã. Mas o segundo pensamento foi mais teológico e fascinante. Percebi que nunca ensinei os meus filhos como discutir ou brigar. Eu nunca ensinei eles como machucar o outro com palavras. Eu nunca lhes dei uma aula sobre o momento certo de jogar uma lista de erros passados sobre a outra pessoa. Nunca busquei compartilhar com eles as habilidades de acusação e de condenação. E ainda assim, os meus filhos discutiam com confiança e habilidade. Eles tinham um talento natural de usar palavras para alcançar exatamente o que os seus corações irados desejavam. Ao começar a minha intervenção, o meu coração estava cheio de tristeza. Eu poderia encerrar a discussão, mas não poderia mudar o que realmente precisava ser mudado. Ademais, estava vigorosamente consciente de que o que precisava ser mudado neles ainda precisava ser mudado em mim. Em nosso lar, raramente se passam algumas horas, quanto mais um dia inteiro, sem algum tipo de conflito. E acredite ou não, nós somos uma família que está indo muito bem. Quão profunda é a nossa necessidade? Eu falei a meus filhos com lágrimas nos olhos naquela manhã, porque pelo menos uma vez eu estava mais tocado pela gravidade da nossa necessidade espiritual do que pela frustração de resolver outra disputa trivial. Talvez você esteja imaginando se os meus filhos não se beneficiaram em aprender técnicas melhores de comunicação ou em obter um melhor senso de contexto e oportunidade. Sem dúvida, eles se beneficiariam, mas a guerra de palavras naquela manhã foi muito mais profunda do que isso. Necessidades espirituais profundas foram reveladas, as quais não serão aliviadas por alguns princípios de boa comunicação. A vinda da palavra. Como é que Deus, o grande orador, trata da nossa necessidade nessa área? Ele não exige que alcancemos o seu padrão com as nossas forças. Não. Ele envia o seu Filho, a palavra, para se encarnar, para viver como um homem e para ser a mensagem mais gloriosa de todas as mensagens de Deus para nós. A palavra, verbo, se encarnou. Observe as palavras de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João, capítulo 1, dos versos de 1 a 5, dos versos de 10 a 14 e versos de 16 a 18. Pense nisto. O Deus que criou a fala e pela fala trouxe o mundo à existência. O Deus que usou palavras humanas para se revelar ao seu povo ao longo das eras, vem ao seu mundo como a palavra, para pessoas que o abandonaram. Ele não é apenas um orador da verdade, ele é a verdade.
E somente nele há alguma esperança para nós. Somente na palavra encontramos esperança para ganhar a guerra de palavras e falar novamente de acordo com o exemplo e o projeto do nosso Criador. A palavra se encarnou, porque não havia outro jeito de consertar o que estava quebrado em nós. O fato de a palavra encarnar-se nos mostra algo muito significativo sobre o nosso problema com a fala. Nosso problema fundamental não é a ignorância ou inépcia. Lembre-se das palavras de Tiago, pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3, versos de 7 a 8. O que Tiago ensina é que os nossos problemas de comunicação não podem ser resolvidos por meios humanos normais. Mudanças no local, na situação, na educação, no treinamento, nos exercícios ou na natureza dos relacionamentos não irão resolver o problema. A língua não é humanamente domesticável. É um poderoso e incansável mal que deixa todos nós perplexos. A guerra, por trás da guerra de palavras. Há uma observação bíblica fundamental que precisamos fazer neste ponto. A palavra não teria vindo ao nosso mundo se a nossa luta fosse primeiramente uma luta de carne e sangue. O problema com nossas palavras é intensamente espiritual, um problema do coração humano. Talvez você seja uma esposa que está muito ferida pelo jeito que o seu marido se comunica com você. Ou talvez você seja uma adolescente, e é difícil não se sentir condenado pelo jeito que os seus pais falam com você. Talvez você seja um marido amargo pela perda de respeito demonstrada a você e pela sua família. Cada um de nós tem sido pessoalmente magoado pelas palavras de outros, e cada um de nós tem falado palavras que feriram outros. Por causa disso, é importante reconhecer que a guerra de palavras é, na verdade, o fruto de uma guerra maior e mais fundamental. Essa guerra é a guerra das guerras. A vida é sobre isto. E Paulo se refere a essa guerra em Efésios 6,12, quando diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em Efésios 4, Paulo fala bastante sobre a fala do corpo de Cristo. Ele nos chama para vivermos completamente humildes e dóceis, e sermos pacientes, suportando uns aos outros com amor, fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Para falarmos a verdade em amor, para abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo. Ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Ele nos encoraja a que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Ele nos chama para nos livrarmos de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, e para sermos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutualmente, assim como Deus perdoou em Cristo. Em Efésios 5 e 6, Paulo aplica esses princípios à igreja, ao lar e ao mundo externo. Você não pode ler o que Paulo fala sem ficar impressionado com a profundidade e o escopo desses mandamentos. Talvez você esteja pensando enquanto lê: Paulo, você deve estar brincando. Conversas gentis e completamente humildes na nossa casa? Nunca. Comunicação livre de toda raiva e malícia? Esse dia eu quero ver. Contudo, isso é o que o Paulo nos chama a fazer. E esses mandamentos têm a intenção de nos ajudar. Você diz: eles não me ajudam, só me deixam desencorajado. Mas talvez esse seja o ponto.
Talvez você encara o alto padrão de Deus para as nossas palavras e percebe quão longe estamos para alcançá-lo. Você é levado a reconhecer duas coisas que são o foco desse capítulo. Primeiramente, você e eu somos confrontados imediatamente com o fato de que temos sérios problemas em nossa comunicação, que são muito mais fundamentais que habilidade técnica e vocabulário. O segundo fato decorre do primeiro. Como a nossa necessidade vai além de técnicas, precisamos de algo melhor que um curso de treinamento ou um novo conjunto de habilidades. Nós precisamos do resgate que somente Jesus, a palavra viva e o nosso Redentor, pode prover. Então, quando os nossos melhores esforços para ganhar essa guerra de palavras estiverem esgotados, encontraremos a maior esperança de todas. Mas ela não está em nós, ou em nosso potencial. Ela está na palavra e em sua presença, poder e promessas. Por Jesus ter vindo para viver, morrer e ser ressuscitado por nós, temos esperança de que poderemos falar como Deus tinha projetado. A vida é uma guerra. Em vista disso, as palavras de Paulo em Efésios 6:12 não poderiam ser mais práticas. Quando Paulo escreve sobre batalha espiritual, no fim dessa epístola, ele não está mudando o assunto. Ele está resumindo tudo o que foi dito, incluindo tudo o que ele disse sobre comunicação. Paulo deseja ardentemente que nós entendamos que a vida é uma guerra, não com outras pessoas, mas com as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isto é, o que está acontecendo no lar, na igreja, no lugar de trabalho e na comunidade. Essa guerra é o que torna difícil cada um desses fóruns. Não estamos lutando apenas para nos entender uns com os outros. De modo muito mais importante, estamos lutando para resistir aos planos do diabo contra nós. A vida é uma guerra. Um conflito dramático está em andamento entre as forças do grande orador e do grande enganador. Enquanto Deus está procurando nos enraizar mais profundamente em sua vida, sua paz e sua verdade, Satanás tenta nos desenraizar por meio de maquinações enganadoras, mentiras plausíveis e trapaças cruéis. Como todas as guerras, essa é uma guerra por controle. É uma guerra por nossos corações. E se essa batalha espiritual não estivesse acontecendo, não haveria uma guerra de palavras. Isto amplifica a nossa compreensão do Evangelho e de por que foi necessário Jesus ter vindo. Jesus, a palavra viva, veio como revelação e redentor, para que tenhamos o que é preciso para permanecer firmes no meio do conflito. Por nós mesmos, não somos equiparáveis a essas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, Cristo veio não somente como a palavra, mas como o segundo Adão. O primeiro Adão representava todos nós. E quando ele enfrentou Satanás, acreditou em suas mentiras, sucumbiu à sua trapaça e caiu em pecado. Cristo precisou vir como o segundo Adão, novamente como nosso representante, para confrontar Satanás. Assim, antes de seu ministério público, Cristo confrontou seu inimigo. 3 vezes ele foi tentado com as mesmas velhas mentiras e trapaças. 3 vezes ele derrotou Satanás, demonstrando seu poder sobre as forças do mal e obtendo uma grande vitória para nós. Ver Mateus 4, dos versos de 1 a 11, Mateus 12, dos versos de 22 a 29 e Romanos 5, dos versos 12 a 21. Por intermédio de sua obra, Cristo nos capacita e equipa para a batalha, para que quando vier o dia ruim, sejamos capazes de permanecer firmes, sem deixar nada nos afastar para longe da vida para a qual Ele nos chamou. Essa vida inclui falar de um modo que é digno do Evangelho. A vitória de Jesus conquistou para nós a habilidade de viver em paz com Ele e uns com os outros.
Isso nos dá uma perspectiva completamente diferente da briga sobre quem vai usar o banheiro primeiro ou sobre quem comeu a última porção de cereal favorito da família. O problema nesses momentos é muito mais profundo que as questões superficiais de haver muitas pessoas para poucos banheiros ou muitas caixas vazias de cereal. Nós somos o que está errado em cada situação. Nós somos o elemento comum em todos os nossos problemas de comunicação. E é sumamente importante que não minimizemos o problema, dizendo que essas questões não importam. Nem nos entregamos ao cinismo, dizendo que não há esperança real de mudança. E esses pequenos momentos realmente importam, pois é neles que vivemos todos os dias. E, além disso, há esperança de mudança substancial, porque Jesus Cristo, a palavra, o Redentor, nos deu os recursos necessários para falar como devemos falar. Os recursos certos para a batalha. O que a palavra tem nos dado para que possamos falar conforme o padrão de Deus e de acordo com o seu projeto? Em uma breve oração, em Efésios capítulo 1, dos versos de 15 a 23, Paulo usa 4 palavras vigorosas para indicar os recursos que são nossos por causa da obra redentora de Cristo. A primeira palavra é esperança. Na palavra, nós encontramos esperança para as nossas palavras. Essa esperança não é um desejo nebuloso ou uma expectativa sem fundamento. Não, a esperança bíblica é nada menos que uma expectativa confiante de um resultado garantido. Nele, nós podemos vencer a guerra de palavras. Não precisamos nos contentar com uma comunicação amarga, irada, destrutiva e que promove divisão. Podemos ter um padrão alto e fixar metas grandiosas, não por causa de quem somos, mas por causa do que Ele fez. Assim, nos recusamos a aceitar a situação atual, a deixar o arrepiante cinismo do desânimo nos levar a desistir diante da batalha. Não. Vivemos e falamos com fé e coragem, acreditando que algo melhor pode ser alcançado por conta do que Ele fez. Como esposa, você não pode aceitar a ideia de que a sua comunicação conjugal nunca vai melhorar. Na palavra, há esperança. Como marido, você não pode se entregar à sua raiva e às palavras que ela gera. Há esperança. Como amigo, você não pode se recusar a falar quando está magoado, pensando que isso não faz diferença. Há esperança. Como pai, você precisa crer que pode ministrar aos seus filhos apesar da sua própria dor e cansaço. Porque a palavra veio e com ela há esperança. Leitor, pergunte a si mesmo: a minha comunicação flui da minha confiança na obra geradora de recursos da palavra? Qual é a nossa esperança em falar de uma maneira piedosa quando um adolescente rebelde resiste a nós? Qual a nossa esperança de falar como Deus planejou com um marido distante, uma esposa crítica, um amigo cristão amargurado ou um vizinho contencioso? Onde encontraremos forças para falar corretamente com um chefe durão, exigente e ingrato, ou com crianças egoístas e que reclamam o tempo todo? Que esperança temos para toda uma comunicação saudável quando entramos já cansados e desencorajados em uma conversa difícil? O que faremos quando estivermos lutando com a nossa amargura, quando estivermos bravos ou brigando para ter as coisas do nosso jeito? O que nos ajudará quando nos sentirmos falsamente acusados, não apreciados, não observados ou não levados a sério? Qual é a nossa esperança de falar de uma maneira que promova a obra de Deus, em vez de promover os desejos da natureza pecaminosa? A nossa única esperança é a palavra. Sua obra em nosso favor altera totalmente o modo em que podemos reagir à batalha de palavras. Você sabe como isso funciona? A maior parte da nossa comunicação diária não é organizada ou previamente determinada. Nós nos achamos constantemente imersos em momentos que não faziam parte da nossa agenda para o dia.
Digamos que, numa quinta-feira, 10h30 da noite, o meu filho vem até mim e diz: Pai, eu tenho um projeto de ciências para amanhã e eu vou precisar de algumas coisas. Mas veja bem, ele soube desse projeto por semanas, procurando manter a minha calma. Eu lhe pergunto do que ele precisa. Bem, eu preciso de uma cartolina ou um papelão para um mural. Ele diz de modo hesitante. A coisa não está tão ruim, eu penso. Nós podemos juntar o papelão que está espalhado pela casa. Algo mais? Pergunto. E ele diz. Bem, eu meio que preciso de algumas canetinhas. Consigo sentir o meu nível de irritação aumentar, mas racionalizo que provavelmente nós podemos colocar água em alguma das canetinhas secas que temos pela casa e usá-las para dar conta de mais um projeto. E eu pergunto novamente: há mais alguma coisa? E ele murmura de maneira amedrontada: 12 pintinhos. Eu não consigo acreditar no que eu estou ouvindo. Sinto meu rosto ficar vermelho. Claro, eu dou um pulinho ali na loja de galinhas 24 horas e compro uma dúzia fresquinha. Em um piscar de olhos, a guerra começa. Não entre eu e o meu filho, mas dentro do meu coração. Eu estou bravo e frustrado, estou cansado do campo minado das dificuldades inesperadas. Há uma forte tendência de lidar com a situação esmagando meu filho com palavras. Quero lhe dizer quanto ele é estúpido e que está maluco se acha que eu vou ajudá-lo. Eu quero lhe dizer que na minha época eu nunca protelei um projeto. Há muitas coisas que quero lhe dizer. Naquele momento eu realmente preciso ter esperança, que me capacite a resistir contra tudo que instintivamente eu quero fazer. Se a guerra se levanta em nossos corações, nesses pequenos momentos mundanos, quanto mais presente ela estará em momentos de angústia conjugal, desapontamento como os pais, ou fracasso decepcionante no corpo de Cristo. Muitos desses momentos não podem ser evitados, mas você os enfrentará de uma maneira radicalmente diferente se você crer que, por causa da palavra, há esperança para nós. As 3 palavras seguintes que Paulo usa descrevem essa esperança. Tudo o que precisamos. A segunda palavra que Paulo usa em Efésios, capítulo 1, versos de 15 a 23, para indicar os benefícios presentes na obra da palavra, é riquezas. Paulo diz que há riquezas da gloriosa herança em Cristo. Do que ele está falando aqui? Pedro explica bem quando diz: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Não muito, não mais do que a maioria, mas tudo que precisamos. Considere as palavras aqui. O verbo na passagem deu está no tempo perfeito, o que indica uma ação no passado que continua a ter resultados no futuro. Isso significa que Cristo já colocou no meu depósito todas as coisas que eu preciso. Para fazer o quê? Você pode até perguntar. E Pedro diz: tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Eu não recebi apenas o que preciso para a vida eterna, mas também tudo o que preciso para viver uma vida piedosa, desde o dia em que fui salvo até o momento em que Deus me levar para estar com Ele. Deixe o poder dessas palavras se aprofundar em você. O Senhor nunca o colocará em uma situação sem lhe dar tudo o que precisa para fazer o que Ele o chamou para fazer. Digamos que você é uma esposa e que está em uma conversa muito difícil com seu marido. Há riquezas em seu depósito para esse momento. Talvez você seja um operário em dificuldades por causa de um chefe muito crítico. Tudo o que você precisa para falar de uma maneira piedosa já lhe foi dado. Pais, mais uma vez, vocês estão confrontando uma adolescente desrespeitosa e rebelde. Todas as riquezas que vocês precisam para superar a própria mágoa e raiva para funcionarem como um instrumento do Senhor
já lhes foram dadas. A palavra veio e em suas mãos estão riquezas gloriosas. Sua provisão é a única coisa que pode domar a língua humana. O terceiro item da lista de recursos de Paulo é poder. Paulo indica desta maneira: a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Efésios 1:19. Por causa da obra da palavra, temos poder para vencer a guerra que alimenta os nossos conflitos com as palavras. Nós não lutamos com comunicação simplesmente porque não temos habilidades ou vocabulários. O nosso problema é a falta de poder. Nosso problema é a incapacidade. É por isso que Tiago faz a pergunta retórica: quem pode domar a língua? A melhor resposta bíblica para a questão é: ninguém antes da palavra, mas Cristo veio, demonstrando poder em seu ministério, exercendo seu poder sobre o mal na cruz e abençoando o seu povo com poder na pessoa do Espírito Santo, que habita nele. Paulo diz que Deus, que pode fazer muito, muito mais que qualquer coisa que poderíamos pedir ou imaginar, está trabalhando por intermédio de seu poder dentro de nós. Ver Efésios 3:20. Considere isto por um momento. Deus não nos deu uma série de grandiosas diretivas e depois ficou sentado para ver se as obedeceríamos. Não. Ele sabe que o nosso pecado nos deixou sem poder e que não saberemos o que precisamos saber e não poderemos fazer o que precisamos fazer separados dele. Então, ele abriu o nosso ser e entrou em nós por meio do seu Espírito. Seu poder inconcebível está dentro de nós. E não está apenas dentro de nós, está trabalhando. Paulo diz que nos foi dado um poder que pode ser comparado apenas ao poder pelo qual Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. E isso muda tudo. A palavra nos fez o seu local de habitação, para que tenhamos o poder de falar como ele planejou. Nele, o impossível se torna possível. A guerra se torna vencível. E a língua se torna domável. Não mais um instrumento do mal, mas uma produtora do bem. O que torna este livro diferente de outros sobre comunicação não é o grande depósito de sabedoria e de experiência do autor. É outro mérito, o Evangelho. Ele muda radicalmente a maneira pela qual entendemos e travamos a guerra de palavras, que é uma parte considerável do conflito humano. O Evangelho nos impede de ter um modelo de comunicação baseado em força independente, que assume que os nossos problemas podem ser resolvidos com as percepções corretas ou as habilidades certas. O Evangelho nos força a encarar a nossa incapacidade. O Evangelho também nos impede de ter um modelo de comunicação baseado em fraqueza e incapacidade, que nos motivaria a olhar para os objetivos de Deus e dizer: se apenas fôssemos capazes. Em Cristo, nós aceitamos ambas, a incapacidade e a capacidade. A palavra vem para nos encher com o seu poder, precisamente porque somos tão fracos. Mas em Cristo, nós, que não conseguiríamos nos firmar, agora somos capazes. Aplique isso ao seu mundo de fala. Poder foi dado. Ele mora em você pelo Espírito e alcança o ponto da sua mais profunda fraqueza de comunicação. Esposa, é negar o Evangelho, olhar para o marido e dizer a si mesma: para que tentar? Ele não consegue mudar. Marido, é negar o Evangelho, ter justiça própria e ser defensivo quando a sua esposa procura falar com você sobre pecado em sua fala? Pais, vocês negam o Evangelho quando permitem que a sua comunicação com seu filho seja dominada por emoções e desejos descontrolados. Porque a palavra veio e nos deu o seu poder. Podemos andar para frente com coragem, crendo que podemos dominar novos terrenos em nosso mundo de fala. Por causa da presença do Espírito de Deus que habita em nós, há esperança
de que a língua possa fazer o bem que Deus ordenou. Nenhum de nós pode dizer que é muito fraco. Se eu tivesse mais fé, ou se eu tivesse um pouco mais de coragem, ou se eu pudesse apenas saber as palavras certas para falar. Nenhum de nós pode culpar as nossas personalidades. Eu sou assim, extrovertido, ou eu sou muito tímido, ou desculpa, não acordo de bom humor. Nenhum de nós pode culpar o nosso passado. Eu nunca tive um bom exemplo de comunicação. Ou sempre fui ensinado a reagir lutando. Ou os meus pais nunca passaram tempo nos ensinando. Nenhum de nós pode culpar as pessoas ao nosso redor. Se eu tivesse filhos mais obedientes, ou se o meu marido fosse mais amoroso e afetivo, daí eu iria. Ou se a minha esposa não me criticasse o tempo todo, ou se o meu chefe fosse um pouco mais grato pelo que eu faço por ele todos os dias, nenhum de nós pode culpar as nossas situações presentes. Se eu tivesse mais tempo, ou se meu trabalho não exigisse tanto de mim, sim, estamos vivendo com pecadores. Estamos sempre ocupados, muitos de nós fomos criados em ambientes negativos. E cada um de nós recebeu uma personalidade diferente que nos ajuda e nos prejudica de vários modos. Mas este é o ponto principal. Deus nos deu o seu Espírito. Não apesar de, mas por causa dessas realidades. O Espírito Santo foi dado para que possamos fazer a vontade de Deus, mesmo sendo pecadores em um mundo caído, para que a sua vida e força sobrepujam todos os efeitos do nosso pecado e do pecado de outros contra nós, para que possamos realmente fazer a vontade de Deus. Seu poder não está distante e inativo, ele está operando dentro de nós. Podemos falar conforme o padrão de Deus e de acordo com seu projeto, porque ele vive dentro de nós, com um imenso e ativo poder. Governo pessoal redentor. A palavra final que sumariza os recursos que recebemos em Cristo é governo. Paulo diz que Cristo é o cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Nunca encontraremos uma situação que não seja governada por Cristo. Nossas vidas não estão sem controle. Cristo cuidadosamente as administra para o nosso benefício e para a sua glória. Essa ideia da liderança e do governo de Cristo é o ponto em nossa comunicação em que, com frequência, temos mais problemas. Muitas vezes, as nossas palavras revelam uma tentativa de controlar as coisas para o nosso bem. Somos movidos por um senso pessoal daquilo que queremos ou daquilo que achamos que seria bom. E então, falamos de maneira que garanta que conseguiremos isso. Nós nos defendemos, acusamos, culpamos outros, manipulamos, racionalizamos, argumentamos, bajulamos, suplicamos, imploramos ou ameaçamos. Tudo com o propósito de controlar pessoas ou situações. Às vezes fazemos isso por causa do medo. Realmente nos sentimos como se as nossas vidas estivessem perdendo o controle. Temos a impressão de que as pessoas ao nosso redor estão bloqueando o caminho do que é melhor. Parece certo retomar o controle. Se não fizermos isso, então o que vai acontecer? Mas essa conversa, motivada pelo medo, esquece de uma das mais preciosas promessas do Evangelho, a de que Cristo, agora mesmo, nesse momento, está governando todas as coisas para o nosso benefício particular, como seus filhos. Nem sempre eu verei a sua mão e nem sempre vou reconhecer o bem que ele está fazendo. Mas ele está ativo e governa do mesmo jeito. A comunicação que procura achar a sua segurança pessoal por meio de retomar o controle esquece de uma das provisões mais doces da palavra: o controle de Deus sobre todas as coisas para os seus filhos. Outro modo de afirmar isso
é que as nossas palavras com frequência revelam que não estamos confiando tanto no Senhor quanto estamos tentando ser Deus. Nós estamos procurando fazer com as nossas palavras o que apenas Ele pode fazer. Quando fazemos isso, fracassamos, nos machucando e ferindo aqueles ao nosso redor. Por exemplo, um pai não deve ter tanto medo do que irá acontecer a seu filho que faça com as palavras o que somente Deus pode fazer por sua graça. Ainda que for a última coisa que eu faça, eu vou fazer que você me respeite. É uma ameaça. Pense em todo o nosso trabalho duro. Pense em todo o dinheiro que gastamos. Pense em todo o tempo que investimos. É esse agradecimento que a gente recebe? Lembra daquele carro que você pediu no seu aniversário? Então, se você fizer tal coisa, não sei não, mas você pode acordar com as chaves na mão. Manipulação. Em cada exemplo, o orador está procurando mudar o coração de seu filho com algum tipo de instrumento verbal. Entretanto, tentativas verbais de assumir o controle nem sempre derivam do medo. Muitas vezes são causados pelo orgulho. Como pecadores, temos a tendência de ser egoístas. Nós tendemos a ter dificuldades com o contentamento e a entrar em cada situação armados com os nossos desejos. Quando levanto de manhã, em geral, a primeira pessoa em que eu penso sou eu. Já estou cheio dos meus desejos, ensaiando em minha mente como gostaria que o meu dia fosse. Quando estou em meu escritório e o telefone toca, muitas vezes penso: o que será agora? Com medo de que alguém irá interferir os meus planos. Quando estou dirigindo para casa depois do trabalho, muitas vezes eu me encontro pensando sobre como será a noite, imaginando os desastres que outros terão trazido para casa que irão destruir o meu sono. Nossas palavras, muitas vezes, revelam quão completamente focados costumamos ser em nós mesmos e quão determinados somos para obter o que queremos dos outros. Não posso ter uma noite de paz. O pai grita com a criança que lhe pediu ajuda para um projeto que tomará toda a noite. Você realmente não me ama, diz a esposa ao seu marido, enquanto ele se vai para a porta fora, já atrasado e agora também bravo e frustrado. Suas palavras estão focadas em si mesma, são ditas no momento errado e são indiferentes às necessidades de seu marido. Se eu não morasse aqui, metade dos meus problemas não existiria. Lamenta-se o adolescente, que foi confrontado por causa de sua péssima atitude. Guiado pelo que deseja, ele reage, atacando os pais que lhe parecem estar sempre no seu caminho. O Evangelho fala desse conflito também. Cristo nos chama para uma agenda mais elevada do que a do nosso prazer. Cristo governa tudo para nós, mas o seu governo não foi estabelecido de modo que pudéssemos ser felizes. Nós somos chamados para nos submeter a Cristo, para sermos santos e para que nossa santidade o glorifique. A palavra veio e trouxe ao nosso mundo controle glorioso, compreensivo, fiel e redentor. Nossa fala deve fluir de tudo mais que encontramos sobre o seu governo. Os recursos de Cristo são a nossa única esperança, de que as nossas palavras serão faladas de acordo com o seu padrão e conforme o seu projeto. Na palavra encontramos esperança quando tudo parece desespero, riquezas quando nos sentimos pobres, poder quando percebemos a nossa fraqueza e governo quando tudo ao nosso redor parece sem controle. O Evangelho e a sua fala. A fala saudável do corpo de Cristo no lar, na igreja ou no trabalho, fundamenta-se nas realidades gloriosas do Evangelho. A palavra veio e trouxe tudo o que precisamos para viver uma vida de fala piedosa. Porque ele veio, podemos ter esperança que as nossas palavras seguirão o padrão do grande orador em vez de seguir o do grande enganador. Ele veio para nos livrar do terrível dano da queda, quando o maravilhoso dom da comunicação se tornou um terrível mundo de problemas. Cristo veio para domar aquilo que o homem nunca irá conseguir.
Ele veio usar para o seu propósito aquilo que parece inútil. Ele veio para nos prover com riquezas gloriosas e poder incomparável, para que as nossas línguas possam ser usadas como seus instrumentos de retidão. Nosso mundo de fala não precisa ser um mundo de problemas, por causa deste confiável motivo. A palavra veio, tornando pessoal Cristo e a sua fala. Examine sua comunicação com outros nessa semana. Ela foi construída na fundação sólida que Cristo estabeleceu para nós. Por exemplo, 1. Você admite humildemente a sua incapacidade e procura a ajuda do Senhor antes de momentos importantes de comunicação? 2. Em seus relacionamentos primários, você está procurando conseguir com palavras aquilo que apenas o Senhor pode fazer pela sua graça e poder? 3. Você fica tão sem esperança a ponto de deixar de falar quando as suas palavras são necessárias? Ou de se entregar a padrões de fala pecaminosa? 4. Você está pronto a admitir as suas fraquezas de comunicação, a reconhecer temas recorrentes, a confessar a Deus e aos que você tem ofendido e a se comprometer a um novo padrão de fala? Tudo isso se baseia em receber a promessa de Cristo, de que a sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 5. Você é capaz de considerar humildemente aquilo que outros apontam como pecado em sua fala? Ou você nega, racionaliza, vira a mesa, culpa alguém mais, ou se contenta com seu fracasso? 6. Você agradece a Deus diariamente por sua provisão e pela esperança recebida de que você pode falar de um modo a abençoar outros e glorificá-lo? Leia Efésios, capítulo 1, dos versos de 15 a 23. Peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos para os benefícios gloriosos da obra de Cristo e para a esperança que ela oferece às suas palavras. Peça-lhe que lhe mostre onde é preciso mudança e dê um passo em direção com fé. Finalmente, descanse na realidade do que João diz sobre a palavra. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Em João, capítulo 1, verso 16. E creia que o seu rio transbordante de graça pode mudar radicalmente o seu mundo da fala.